Oi, gente! Hoje nós vamos introduzir o estudo da eletricidade. Como que é importante este tópico em nossas vidas? O uso da energia elétrica, né? Como que nós dependemos, né, exclusivamente da energia elétrica em nossas vidas, começando em nossas casas, nossas cidades, estados e todo o mundo. Nós somos dependentes da energia elétrica. Olha como que é importante todos os equipamentos elétricos e eletrônicos que nós temos à nossa disposição. Como que eles facilitam a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Por outro lado, também é um desafio, né, a produção de energia elétrica em nosso mundo, em nossa vida, porque muitas fontes de produção de energia elétrica, elas são poluentes. Então é um desafio hoje para a humanidade, para o homem, produzir energia elétrica limpa, né? E porque cada vez mais há uma necessidade dessa produção de energia limpa. E é um desafio que nós vamos ter que vencer para não desgastar nossas fontes, né, o nosso meio ambiente, vamos assim por dizer, né? Eu coloquei aqui o primeiro invento da eletricidade de Thomas Edison, que é a lâmpada incandescente, né? Thomas Edison foi um dos grandes nomes aí da eletricidade, que construiu a lâmpada incandescente, né, que hoje está em desuso, né? Hoje nós temos as lâmpadas de LED, que são mais econômicas, e a tendência cada vez maior hoje é de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, que consomem menos energia elétrica, né? Para consumir menos energia, para não poluir tanto o meio ambiente, né? Gastar menos energia para que nós tenhamos fontes mais limpas de energia, de produção de energia elétrica, tá bom? Então, a eletricidade é o ramo da física que estuda fenômenos que ocorrem com cargas elétricas. Mas o que vem a ser uma carga elétrica? Não há uma definição certa, a carga elétrica é isso, assim não. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, que faz com que um corpo interaja eletricamente com outros corpos. Então, gente, a carga elétrica é algo que já está ali dentro de algumas partículas. Assim como o universo foi criado, essa propriedade da matéria, ela já está ali dentro dessas partículas. E quando essas partículas têm essa propriedade, esse algo, entre aspas, que eu coloquei aí, essas partículas são capazes de interagir eletricamente com outros corpos. O Sistema Internacional de Unidades, ele define carga elétrica como uma quantidade de eletricidade. Mas observe o seguinte, eletricidade estuda fenômenos com cargas elétricas. Carga elétrica é uma quantidade de eletricidade. Parece que nem uma coisa nem outra ficou definida. Então, a carga elétrica é algo, é uma propriedade intrínseca, já está ali dentro de algumas partículas. E nós vamos ver quais partículas são dotadas dessa propriedade que é a carga elétrica, que é tão importante hoje no nosso dia a dia. Nós vamos começar aqui com o estudo da eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas quando estão em repouso. Tá? E para entender melhor esses fenômenos da eletricidade, nós vamos começar a estudar o modelo atômico. Nós já estudamos em alguns tópicos aí da química que todos os corpos eles são constituídos de pequenas partículas que são chamadas de átomos. O átomo é a partícula elementar que constitui todos os corpos, mas o átomo ele é tão pequenininho que ele não é visualizado nem em um microscópio de alta resolução. Nós temos microscópios de vários tipos que ampliam milhões de vezes uma partícula. Mesmo assim, hoje, nos melhores microscópios que nós temos, não se consegue visualizar um átomo do jeitinho como que ele é. O que nós temos hoje é um modelo, né, um modelo muito bem constituído do que seja um átomo. O que se consegue ver hoje nos microscópios é um montinho de átomo, mas não exatamente lá dentro dele. O que nós sabemos do átomo hoje é o seguinte, que o átomo ele é constituído de duas regiões. Uma região central, que é chamada de núcleo. Eu vou mostrar primeiro essa figura. Uma região central que é chamada de núcleo. E lá no núcleo moram dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Os prótons seriam essas bolinhas vermelhas e os nêutrons essas bolinhas amarelas. E em torno desse núcleo, que é a região central, muito pequeno, muito densa,
é uma região periférica chamada de eletrosfera. Na eletrosfera fica um outro tipo de partícula que são os elétrons. Os elétrons são partículas elementares, que é o X aqui da nossa eletricidade. Porque no átomo, gente, o átomo ele só pode ganhar ou perder elétron. Os prótons e os nêutrons, eles estão fortemente presos aqui no núcleo e não têm liberdade para sair. Eles só saem em reações de fissão nuclear, que é a quebra do núcleo, que ocorre lá numa energia de produção de energia, numa energia, usina nuclear, que produz energia nuclear, né? Onde há a quebra, a fissão é a quebra do núcleo. Então, naturalmente, prótons e nêutrons não saem do núcleo, tá bom? Então, os elétrons podem sair, só que os elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas. Vocês vejam que aqui tem alguns elétrons mais próximos e outros mais afastados desse núcleo. Então, o átomo ele seria então constituído de duas regiões. A região central chamada de núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo nós temos uma região chamada de eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Dessas três partículas, somente duas são dotadas dessa propriedade física, que é a carga elétrica. Só os prótons e os elétrons são dotados de carga elétrica. Por convenção, os prótons lá no núcleo têm carga elétrica positiva e os elétrons aqui na eletrosfera, eles têm carga negativa. Já os nêutrons, eles não têm carga elétrica, eles têm carga elétrica nula, eles são partículas neutras. Então, olha, prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga nula e se encontram no núcleo e não podem sair do átomo. Já os elétrons são partículas dotadas de carga negativa e esses elétrons mais afastados do núcleo podem sair do átomo. Cada átomo tem a quantidade certinha de elétrons que ele pode perder, não perde todos. E cada átomo é constituído por um determinado número de prótons, elétrons e nêutrons, tá certo? Então vamos passar aqui para outra parte, no modelo atômico. Então foi o que eu disse aí anteriormente. O átomo é constituído de duas regiões, núcleo, que é a região central, e eletrosfera, que é a região periférica em torno desse núcleo. No núcleo encontram-se os prótons, partículas dotadas de carga positiva, e os nêutrons, partículas neutras, não possuem carga elétrica. Na eletrosfera estão os elétrons, partículas com carga negativa. Essas três partículas, gente, elas são dotadas de massa, porém são partículas muito pequenas, então essas massas são muito pequenas. Mas as massas dos prótons e os nêutrons são ligeiramente iguais, porque a massa do nêutron ela é um pouquinho maior que a massa do próton. Mas para nós aqui no ensino médio, nós vamos considerar que elas são iguais. Ao passo que a massa do elétron é muito menor que a massa do próton e do nêutron. Só para vocês terem ideia, a massa do próton ela é cerca de 1840 vezes maior que a massa do elétron. E tem um outro detalhe. Os prótons e os nêutrons ainda seriam formados por um outro tipo de partícula que seriam os quarks. Então, prótons e nêutrons não são partículas elementares, eles ainda são formados por um outro tipo de partícula que seriam os quarks. E os elétrons, sim, os elétrons são partículas elementares, eles são formados de mais nada, eles não têm como se desmembrarem mais. Então, fazendo um resuminho aqui, prótons são partículas que têm carga positiva, elétrons são partículas que têm carga negativa e os nêutrons são partículas com carga elétrica nula, zero, eles não têm carga elétrica, tá joia?